Olá, eu sou o professor Joaquim Bento e nós vamos estudar agora a parte 2, método da bisseção, na unidade 2, raízes de equações. A ideia é estudar alguns métodos clássicos para formar o background que possa permitir que se estude outros métodos. Eu costumo dividir esses métodos em duas famílias. Uma família de métodos robustos, que em geral convergem, mas mais lentos, e uma família de métodos mais rápidos que podem convergir ou não. A ideia é explicar e demonstrar que a escolha dos métodos depende do problema, depende da situação. Então é importante ver as vantagens e desvantagens de cada método. Então, para se estudar esses métodos, é importante considerar que existe uma função f de x contínua no intervalo AB, sendo que o que se é a única raiz de f de x desse intervalo, ou seja, já foi feito um isolamento e também já foi usado o corolário da derivada para que você garanta que a raiz que si nesse intervalo é única. Então, o método da abscissão, como o nome está dizendo, a ideia é ir reduzindo o intervalo AB, ou seja, dividindo o intervalo AB na metade, até que você atinja uma precisão B menos A menor do que epsilon, que aí você vai ter uma raiz dentro desse intervalo. Então é importante entender o conceito do método, porque a matemática, as fórmulas, vem depois da compreensão desse conceito. Então, explicando graficamente o método é feito de iterações, passos, como os métodos numéricos, e na primeira iteração, você vai calcular a aproximação inicial, o x0 ou o QC0, que é dado por A0 mais B0 sobre 2, como mostrado nessa figura. Feito isso, é preciso definir para qual metade o processo deve continuar. E para isso se usa o teorema dos sinais. Calcula-se então o sinal de f de A0, que nesse caso é positivo, o f de B0, que nesse caso é negativo, e o f de x0, que é negativo. E aí, pelo teorema dos sinais, você pode ver que a raiz está entre A0 e x0. Por quê? Porque o f de A0 vezes o f de x0 é menor do que zero. Não precisa você ver graficamente isso, basta usar o teorema dos sinais. A parte gráfica aqui é só para explicar e compreender melhor o método. Então, a minha raiz, que si, vai estar entre A0 e x0. Com isso, você faz que o A1, que é o A do próximo passo, vale A0, e o B1, que é o B do próximo passo, vai valer x0. É como se o seu problema agora fosse limitado a trabalhar entre A0 e x0, que vai ser o A1 e o B1. O processo então continua da mesma forma, ou seja, na interação 2, você calcula o x1, que vai ser a metade, ou seja, A1 mais B1 sobre 2. Calcula os sinais de f de A1, f de B1 e f de x1 e vê em que lado a raiz está, pelo teorema dos sinais. Nesse caso específico, você vê que o que se está entre x1 e B1. Por quê? Porque o f de x1 vezes o f de B1 é menor do que zero. Então, nesse caso, o próximo intervalo vai ser que o A2 vale o x1 e o B2 vale o B1. Vale ressaltar que quando ele cai para o lado x1, B1, em geral o x vira A e o B continua B. Enquanto que quando ele cai para o lado AX, o A continua A e o X é que vira B.
É só ter esse cuidado para que os intervalos fiquem consistentes. Esse processo, então, continua, por exemplo, aqui na interação 3, x2 igual a 2 mais b2 sobre 2. Faz de novo o uso do teorema dos sinais. Calcula-se em que intervalo que se está, que aqui no caso foi x2 e b2. E assim sucessivamente, até que se tenha bk menos ak menor do que o epsilon. Em geral, bk menos ak em módulo. Aqui está sem módulo para simplificar. Por quê? Porque se o bk menos ak for menor do que o epsilon, então eu cheguei numa raiz, ou seja, qualquer valor dentro do bk e ak pode ser usado como uma raiz, que você usa o próprio x que você calculou em geral. Dando um exemplo real, suponha que eu tenho f de x igual a x2 menos 1. E suponha que eu fiz o isolamento, onde o a deu menos 0,25 e o b 1,25. Então, meu A0 vai ser esse A, que é menos 0,25. O B0 vai ser o B, 1,25. Então, meu X0 vai ser a metade, que vai ser 0,5. Então, você aplica na função, ou seja, o f de A0, que é o f de menos 0,25, que dá um valor negativo, o f de B0, que dá um valor positivo, e o f de x0, que eu acabei de calcular, que é o f de 0,5, dá um valor negativo. Então, você nota aqui que, usando o teorema dos sinais, você vai observar que para que lado a raiz vai. Nesse caso aqui, ela está indo para entre x0 e b0. E aí o x0 passa a ser a1 e o b0 passa a ser b1. E aí você continua o processo até convergir sucessivamente, ou seja, na interação 2, o A1 é o x0, que é meio, o B1 é o B0, 1,25, calcula-se a metade novamente, 0,875, calcula-se os sinais de f de A1, f de B1 e f de x1 e decide para que lado vai. Nesse caso aqui, entre x1 e b1, ou seja, o x1 vale A2 e o b1, b2. E vai-se continuando até convergir. Obviamente, isso é feito, em geral, através de um algoritmo, de um programa. Porque esses cálculos manuais podem ser demorados. Então, aqui é mostrado o algoritmo do livro, texto, que é um pseudocódigo, obviamente. E, basicamente, ele vai fazendo todos esses cálculos. Calculando a metade, os sinais, vendo para que lado vai, reduzindo o intervalo na metade, até convergir. É importante observar que nesse código aqui está se usando só aquele primeiro critério de parada, ou seja, que o b menos a é menor do que epsilon. Mas você poderia adicionar também aquele segundo critério de parada, onde o módulo de f de x é menor do que epsilon. Aplicando isso então naquele nosso benchmark, que lembrando é aquela função que nós vamos usar ao longo de toda essa unidade para comparar o comportamento dos métodos e tirar algumas observações, que é essa função x3 menos 9x mais 3, e também considerando uma só raiz, porque no caso aí teriam 3, que é de 0 a 1, que é um dos intervalos do isolamento, e esse epsilon de 0,001, você vai vendo nessa tabela todos os valores calculados, passo a passo, e você vai ver que após 10 passos, você chega numa raiz que está mostrada aí, que é uma raiz que está entre 0 e 1. Eu falei no começo da unidade que eu costumo dividir em duas famílias.
A família dos métodos robustos, mas mais lentos, e o dos métodos mais rápidos, mas que nem sempre convergem. Então pode-se fazer um estudo da convergência desse método. Eu não vou entrar em muitos detalhes, os detalhes estão no livro, mas só para falar um pouco sobre isso, a convergência é garantida se eu tenho o f de x contínuo no intervalo AB, que é o que eu garanto, e só no intervalo AB, ela pode até não ser contínua fora do AB, mas não me importa, porque eu estou procurando a raiz em AB, e o teorema de sinais também seja válido. Então se garante que o xk converge para a raiz. A demonstração ela baseia-se no uso de sequências AK, BK e XK, chegando naquela expressão do que o XK é igual a AK mais BK sobre 2, que é a expressão da abscissão. A prova, sem entrar muito em detalhes, é que a sequência AK, que é uma sequência monotônica, ela chega no limite, e a sequência BK, que também é uma sequência monotônica, chega em outro limite, e você tem também que a sequência XK segue essa fórmula para construção e que tem que o XK está entre AK e BK para qualquer K. Com isso, você mostra que os limites, que são R e S, se encontram, ou seja, o R é igual a S, que demonstra essa convergência. E que esse limite, o limite de XK, que é chamado de L, ele vai ser igual ao que si, quando o f de L for igual a zero. Ou seja, você mostra que o L é igual ao que si, o que demonstra que esse método realmente converge. Uma outra coisa muito interessante desse método é que você consegue estimar o número de iterações que o método vai fazer. Isso é muito útil para você saber se vai demorar muito, se vai demorar pouco. E basicamente é dado por essa fórmula, mas que vem dessa divisão pela metade, ou seja, se eu considerar que o BK menos AK é B0 menos A0 sobre 2 elevado a K, por quê? Porque o B1 menos A1 é igual a B0 menos A0 sobre 2. O B2 menos A2 é B1 menos A1 sobre 2, que por sua vez é B0 menos A0 sobre 4, e assim sucessivamente. Se eu fizer esse B0 menos A0 sobre 2K menor do que epsilon, que é o que eu quero, e fazer algebrismo aplicando o logaritmo dos dois lados, eu chego nessa expressão para cá, que ele deve ser maior do que o logaritmo de B0 menos A0, menos o logaritmo de epsilon sobre o logaritmo de 2, onde o K é o número de iterações que eu preciso para resolver o problema. Aplicando então no nosso benchmark, eu vou ter que o B0 é 1, o A0 é 0, o epsilon é 0,001 e no denominador o logaritmo de 2. Fazendo essas contas, a gente vai ter que o K é maior do que aproximadamente 9,96. Ou seja, vão ser necessários 10 passos para a convergência. Olhando então aquela nossa tabela, você vai ver realmente que para chegar nessa raiz, para essas condições de A, B e epsilon, você vai ter realmente 10 passos. Ou seja, a estimativa dos passos realmente funcionou. Como observações finais, pode-se dizer que realmente que se a função f de x é contínua em AB e o que se é uma raiz única, então o método da abscissão realmente vai convergir. Então é sempre possível obter um intervalo que contém a raiz da equação. Uma outra observação é que
se o módulo da função for adicionado como critério de parada, ou seja, aquele segundo critério f de x menor do que epsilon, esse número de iterações pode aumentar. É importante entender as vantagens e desvantagens desse método, porque a escolha do método depende do problema e das condições que se quer para essa solução. Então, esse método tem 3 vantagens. A primeira é que ele tem convergência garantida, como foi mostrado. A segunda é que ele é um método bastante robusto, ou seja, ele realmente funciona, converge para a raiz. E a terceira é que você pode, a priori, determinar o número de iterações necessárias para calcular a raiz, dado uma precisão epsilon, o que também é muito bom. Entretanto, ele tem algumas desvantagens. A principal é que ele não é eficiente computacionalmente, ou seja, sua convergência é lenta. A função não decresce monotonicamente e, além disso, é necessário isolamento prévio para cada raiz no intervalo AB. Por isso que esse método, muitas vezes, é usado simplesmente para melhorar o isolamento para que se use um outro método mais rápido. Mas, se o seu problema tem como importância maior a robustez e não a velocidade de solução, esse método é muito adequado.